Fala pessoal, tudo bem? Eu estou diretamente aqui de Nuremberg, na Alemanha, na Tilventa 2024. A Tilventa é uma das maiores feiras de refrigeração do mundo e eu estou diretamente daqui para falar um pouquinho para vocês sobre as tendências do mercado de refrigeração. Então, se você se interessa por esse assunto, vem com a gente. Bom, a Tilventa, pessoal, é uma feira muito legal. A gente sempre vem visitar a feira. Ela acontece a cada 2 anos e o mais interessante dela é entender a tendência do mercado de refrigeração. Então, essa é uma feira focada no mercado de refrigeração de uma maneira geral, então seria como a nossa Febrava, só que numa escala muito maior. É uma feira realmente muito grande, ela movimenta toda a cidade aqui. Você não consegue achar restaurante, você vê muita gente na rua, então realmente é uma feira assim, é difícil até de estacionar. Então é uma feira que movimenta demais a cidade, porque ela é muito grande, vem gente de toda a Europa e de várias partes do mundo para visitar essa feira. O principal intuito, ela é muito interessante para você entender a tendência. Claro que aqui está muito voltado para uma tendência do mercado europeu, que ele é diferente do brasileiro, mas querendo ou não, muitas coisas vão para o Brasil, às vezes com certo delay e às vezes nem tanto. Então, o legal de vir para cá é isso, é entender as tendências, e a ideia desse vídeo é justamente isso, assim, te passar a visão do que eu vi e do que eu entendo como uma tendência. Na última edição, em 2022, eu também tive aqui, como em várias outras, e eu fiz um vídeo também, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser dar uma olhada, assim como hoje, que é o último dia da feira. Lá em 2022 também, no último dia, eu fiz um vídeo geral passando um pouquinho sobre a visão. E de 2022 para cá, a tendência não teve grandes alterações, teve alterações sutis, né? Então o que ocorre? Quando eu vim ali em 2016, 2018, tinha uma tendência muito grande a ir para os fluidos naturais já. Então, o que se via muito aqui em 2016 e também em 2018. Em 2016, se via muito sistema de CO2, ainda CO2 subcrítico, às vezes em cascata com o sistema de propano, às vezes em cascata com outros sistemas. Começava a se ver bastante coisa de CO2 transcrítico e ia seguindo nessa direção. Em 2018 já se via menos CO2 subcrítico e mais transcrítico, né? E aí o transcrítico dominou a cena. Você via só sistemas de CO2 transcríticos, hacks de CO2 transcríticos, e o subcrítico praticamente sumiu. Aí em 2020 a gente teve a pandemia, então não houve essa feira, e ela ocorreu de novo em 2022. E aí em 2022 a gente já percebeu uma tendência, assim, o CO2 transcrítico ele é uma coisa consagrada na Europa e não deixou de ter, assim como continua muito forte agora, mas em 2022 eu já comecei a perceber um pouco mais uma tendência para sistemas menores. Então, ao invés de você ter um supermercado com sistema de hack,
enorme, transcrítico, que toca todo o supermercado, como era, por exemplo, no Brasil ali nos anos 2000, início dos anos 2000, né, que você tinha um rack de expansão direta com R22 na baixa, na média, e tudo isso num rack só, às vezes com uma descarga integrada. É muito isso o CO2 transcrítico, né? Você tem que ter essa descarga integrada, sistema de booster e tudo mais para o sistema valer a pena. Então a gente já percebeu ali em 2022 um pouquinho uma migração para uns sistemas mais descentralizados. Então eu comecei a perceber mais unidades condensadoras bastante engenhariadas. Então não como as unidades condensadoras que a gente costuma ver no Brasil, com exceção, claro, da linha SCAD da Frigocenter, eu tenho que puxar um pouco para o nosso lado, mas assim, unidades com compressor inverter, com uma preocupação muito grande de eficiência, de ruído e utilizando fluidos de ultra baixo GWP, ou pelo menos de baixo GWP. Então a gente via muito fluidos A2Ls como R455A, 454, mas claro, o CO2 transcrítico em racks ainda muito presente. E aí agora esse ano, em 2024, a gente já percebe que assim, essa tendência ela parece ter se consolidado e ela até evoluiu, porque eu percebi muito aqui unidades condensadoras com CO2 transcrítico, uma coisa que em 2022 tinha menos. Então não sei qual que é um pouco a minha visão. O CO2 transcrítico é muito forte na Europa, e aí eu já posso falar um pouquinho do porquê, mas até se você quiser saber mais sobre o assunto de CO2, os tipos de sistemas, tem uma série que, se eu não me engano, são 4 vídeos, tá? Vou deixar aqui embaixo também na descrição, onde eu falo sobre esses tipos de sistemas, suas aplicações, enfim, falo mais a fundo. Mas o CO2 transcrítico, ele está muito forte na Europa, isso é indiscutível. Só que agora você começa a ver também unidades condensadoras de CO2 transcrítico. Então, quer dizer, essa questão de descentralização talvez esteja ganhando uma força, porque o CO2 é muito complexo, você tem um rack ali tocando tudo, e aí você fazer uma unidade de CO2 transcrítico, você torna isso menor. Claro que são unidades às vezes mais simples, você não vai ver um ejector numa unidade condensadora, mas você já vê compressores de dupla estágio de compressão para você poder comprimir o vapor ali do flash gas que é formado no tanque, então isso já melhora muito a eficiência. Mas também por um segundo motivo, que isso foi outra coisa que me chamou muita atenção, que são as bombas de calor. Eu acho que, assim como as 2 últimas edições, talvez o assunto do momento fosse os fluidos naturais, né, como o propano e o CO2. Agora continua, claro, você vê fabricantes usando propano, usando CO2 transcrítico, mas o que se vê muito são bombas de calor. Então quer dizer, uma bomba de calor nada mais é do que um sistema de refrigeração, mas a gente está preocupado em usar o lado quente, não lado frio. Então a função principal dela é gerar água quente que você vai usar em um outro sistema. Então assim, e por que dessa questão tão forte das bombas de calor? Conversando com o pessoal, parece que assim, é uma série de fatores, mas a gente tem a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, então eles tiveram muito problema de fornecimento de gás natural e vários outros fatores. O governo alemão, ele está apoiando muito, na verdade não só o alemão, né, mas em toda a União Europeia, apoiando bastante a eletrificação. Então aqui a gente precisa usar muito o sistema de calefação, de aquecimento. E para esses sistemas era muito comum se queimar combustíveis fósseis. Então se usava gás natural, se usava outras fontes para gerar esse calor. Então agora o governo está dando muito apoio para que as casas, empresas troquem esses sistemas de calefação por queima de combustível fóssil por sistemas de refrigeração ou sistemas de bombas de calor. Tanto é que até conversando com algumas pessoas, por exemplo, se hoje você tira o seu sistema de calefação por queima de combustível fóssil, instala uma bomba de calor, a sua energia cai drasticamente. Então aí você pega às vezes uma pessoa que tem um carro elétrico em casa e ele está usando uma bomba de calor, a energia dele para ele fica muito mais barata, então o combustível do veículo dele fica muito mais barato. Então, enfim, tem uma série de apoios e isso está bem forte. E aí, especificamente, o CO2 transcrítico nessas condições, ele vai muito bem. Ele é uma máquina que tem várias vantagens nesse sentido. Então, esse foi um item assim que eu percebi bastante, né? O CO2 transcrítico está muito forte nas bombas de calor, mas também unidades condensadoras aplicadas à refrigeração. Então, o conceito, eu acho que assim, continua o conceito às vezes de sistemas centrais. Então, você vê chillers de propano, você vê os racks de CO2 transcríticos de grandes capacidades, que faz tanto a baixa temperatura como a média, e às vezes até o ar-condicionado, porque
tem essa vantagem, mas você também continua vendo, assim como em 2022, descentralização. Às vezes, ao invés de ir para um sistema, uma loja ali de pequeno porte, um supermercado, ao invés de ir para um sistema transcrítico, que é caro, mesmo aqui na Europa, é muito mais caro, e a mão de obra também, obviamente, é mais cara, a manutenção é mais cara, os componentes são mais caros, às vezes eles estão indo para sistemas mais descentralizados, então ele usa 3, 4 unidades condensadoras, às vezes com fluido A2L, um fluido de baixo GWP ou ultra baixo GWP, e outras vezes CO2, por exemplo, fazendo esse sistema de refrigeração, mas claro, utilizando muita tecnologia, né? Você tem unidades super industriais, com PLC, né? Isso é uma coisa impressionante. No Brasil, ainda hoje, toda unidade condensadora não tem nem sequer um painel elétrico, quando muito é um pressostato e o sisteminha elétrico básico ali de proteção. Aqui, qualquer unidade condensadora, você tem um PLC que monitora todos os parâmetros da unidade, você tem compressor variável, muitas vezes motor de imã permanente, né, que a gente chama de BPM, que é uma nova categoria de motor que é muito mais eficiente, o motor elétrico em si, unidade inverter, ventilador eletrônico no condensador, então assim, é uma unidade condensadora, mas não tem nada a ver com as unidades que a gente está acostumado a ver no Brasil, e sim muito a ver com a SCADE. Até por isso, seguindo esse padrão que a gente pensou na linha SCADE, que é uma coisa que hoje você não tem no Brasil. Então essas são algumas tendências bem legais. Aqui também tem uma boa divisão, porque essa feira você vê muito pessoal voltado para refrigeração industrial, então você tem muitos equipamentos de amônia, tudo mais, e óbvio, a amônia continua forte, inclusive eu já falo um pouquinho sobre algumas tendências no caso da amônia. Você tem o pessoal da refrigeração comercial pesada, você tem o pessoal da refrigeração comercial leve e você tem um segmento de ar-condicionado. Já na parte de ar-condicionado, uma coisa que eu percebi já é diferente. Ar-condicionado, eles têm... você vê chillers usando propano, como sempre teve ali desde 2016, já é uma tendência, né? Chillers usando propano, que é uma boa solução, uma boa eficiência, algo simples. O único cuidado, óbvio, é um fluido inflamável, classificação A3. Mas isso é uma coisa bem consolidada. Mas em ar-condicionado, se vê muito ainda os blends ou HFC ou HFC com HFO, então assim, tem muito chiller e máquinas de R32, como é no mundo inteiro e no Brasil já está tendo uma tendência da migração para o R32, então você vê muito equipamento com R32, vi também muitos equipamentos com os fluidos que a gente já está um pouquinho acostumado a ver, a se falar no Brasil como R513A no lugar do 134, que tem um GWP na casa de 600,
Algumas coisas com R455, 454, que também aí são fluidos na casa de menos de 150 de GWP. Na área de ar-condicionado se vê muito menos fluidos naturais, com exceção do propano, mas assim, diria que o propano fosse talvez 30% dos equipamentos expostos na parte de ar-condicionado, e os outros 70% eram basicamente esses fluidos como R32, 454, 455, R513A. Obviamente os HFCs como 410 e o 134, que se usa muito no Brasil, aqui você praticamente não vê. Eu vi um fabricante com uma máquina de 410, então isso já está em desuso. Mas uma coisa interessante, em 2022 e 2020, nessa parte de ar-condicionado se via muito usando os HFOs de última geração, como o R1234ZD ou YF, eu nunca lembro, que tem o GWP ali de 3, de 5, que são fluidos de última geração e são fluidos super caros e tudo mais. Se via bastante. Aqui na feira, eu não lembro de ter visto. Então, você via muitos fluidos de médio GWP, A2L e fluido natural. Então, isso também foi um ponto que me chamou a atenção. Não sei bem porquê, mas esses fluidos sumiram aqui da feira, mesmo na parte de ar-condicionado, onde eles estavam bem presentes. E aí eu acho que por último, na parte industrial, uma coisa que já se vê e eu vejo, eu não vi grandes alterações assim, em 2018, 16, 18, 22, bom, 16 faz mais tempo, talvez minha mente não me ajude tanto nas lembranças, mas 2018 tenho certeza que tinha muito assim e 2022 também. Você continua tendo amônia, a amônia nunca vai deixar de existir, a amônia é um fluido excelente, de excelentes qualidades e a eficiência é muito boa. Mas claro, assim como já acontece no Brasil, mas aqui é muito forte, se usa amônia para mais aplicações, só que você via muito sistema de condensação a ar usando o microchannel, né? Então você via muito microcanal, que é uma coisa que no Brasil nunca vi, né, condensação a ar. Muito condensador adiabático também, que é uma mistura ali de água com ar. Muito sistema DX, de expansão seca, então na amônia é muito comum se usar sistema inundado, só que o sistema inundado ele tem uma eficiência melhor, ele tem algumas vantagens, ele protege bem o compressor, mas ele tem uma carga muito grande de amônia. Então o sistema DX, o sistema de expansão seca, que é o sistema que é usado em freon, que está todo mundo bem acostumado desse universo, que é o mesmo também que se usa no transcrítico muitas vezes. Nesse tipo de sistema, na amônia no Brasil, também desconheço. O pessoal de amônia no Brasil é totalmente contra DX, tem um baita preconceito com isso. E aqui quase todas as máquinas de amônia, porque tinha muito voltado para bomba de calor e também para refrigeração, usando o sistema DX, porque a preocupação é baixa a carga de amônia. Um outro ponto que eu acabei esquecendo, que esse aí não entraria somente na parte de refrigeração comercial, ar-condicionado, ou industrial por amônia. Mas de uma maneira geral, uma coisa que eu vi muito aqui são condensadores adiabáticos. Então assim, na amônia, por exemplo, no Brasil, você vê muito condensador evaporativo. Então, basicamente é uma torre de esfriamento que você tem os feixes de tubo lá dentro e você faz sistema de refrigeração. Esse tipo de sistema, ele é sempre molhado, que nós chamamos, né? Você não tem como parar de usar água, ele está sempre usando água nesse tipo de sistema. Claro, com exceção de um país como a Alemanha, que quando você está com uma temperatura ambiente de 0 graus, você consegue operar com o condensador no modo seco, mas essa não é a realidade do Brasil. O condensador evaporativo no Brasil, ele trabalha molhado, em operação molhada, né, com água o tempo inteiro. Aí você tem os condensadores a ar, que usam o ar, então é uma manutenção muito baixa, muito simples, mas que você perde um pouco às vezes em eficiência, então em sistemas de amônia é bem comum você ver. E aí você tem um adiabático, que ainda é pouco utilizado no Brasil, que nada mais é do que um condensador a ar com um sistema de pré-resfriamento do ar, que é um sistema adiabático. Ele aproveita a evaporação da água para derrubar a temperatura do ar antes de entrar na serpentina. E aí a vantagem desse tipo de sistema, você consegue ter um condensador de um tamanho razoável, onde você, quando tiver com uma temperatura ambiente abaixo de uns 28, 27 graus, você trabalha com ele seco. Então, algumas horas do dia, mesmo no verão, algumas horas do dia você trabalha com ele úmido e outras horas do dia você consegue trabalhar com ele seco. Então, essa é uma vantagem. E aí eu vi muito condensador adiabático aqui. Claro que sempre teve exposto, porque é uma tecnologia muito antiga, muito usada em várias aplicações, mas agora eu vi muito. E eu acredito que isso por vários motivos, por uma questão da amônia com baixa carga, então você consegue ter condensadores mais compactos, por uma questão muito do CO2, porque o CO2 em altas temperaturas é onde ele sofre mais, o CO2 transcrítico, então talvez você usando sistema adiabático, você consiga temperaturas de condensação melhores, mesmo gastando água.
Então esse também foi um ponto que me chamou bastante atenção. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Tentei passar aqui uma visão geral do que eu vi, talvez separado um pouquinho sobre a refrigeração comercial leve, pesada, a parte de ar-condicionado, as bombas de calor. Então eu tentei separar um pouquinho isso, espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre as tendências aí do mercado. Espero que tenha sido interessante esse vídeo para você. Se você gostou, curta nosso canal, compartilhe, se inscreva, manda os vídeos para os amigos no WhatsApp, que isso ajuda muito, né, a gente continuar fazendo esses conteúdos. E também, se tem alguma coisa às vezes que eu deixei passar, o que você queira saber aqui sobre a Tilventa 2024, deixa nos comentários que a gente responde na medida do possível. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.